Não precisas de uma dieta perfeita nem de treinar 2 horas no ginásio. Precisas de 4 hábitos que, se fizeres repetidamente, o teu corpo vai mudar. Neste vídeo vou explicar-te exatamente quais são esses 4 hábitos, porque é que funcionam e como é que os vais encaixar na tua rotina. Se fizeres até ao fim, vais então ter um sistema simples que qualquer pessoa ocupada consegue implementar na sua rotina. O grande erro aqui de quem quer transformar o corpo hoje é viver à procura do truque. A malta procura o suplemento milagroso, a dieta, o treino da moda, que promete mundos e fundos. A malta quer um atalho, só com um corpo atlético. E resultados reais conquistam-se, não são comprados, não são atalhados. E conquistam-se através de hábitos consistentes. Só que o problema aqui é que os truques vendem-se bem, porque são fáceis. O hábito, por outro lado, exige algo que a maioria da malta detesta, que é a repetição. Só que enquanto tu confiares em truques, vais ser sempre refém de resultados temporários que desaparecem assim que a novidade passa. O teu corpo não é o reflexo do que tu fazes uma vez por outra quando estás motivado, é o somatório daquilo que tu fazes diariamente e repetidamente de um conjunto de ações que são feitas várias vezes. Portanto, se tu queres um corpo que não só parece bem, mas que funciona bem, com energia, com clareza mental, tens de parar de andar atrás de truques e tens de passar a adotar sistemas. E é por isso que estes 4 hábitos que eu te vou mostrar hoje não são dicas rápidas, são a base onde os teus resultados vão assentar para sempre. Número 1. Treinar como não podia deixar de ser. E a primeira coisa que eu quero transmitir é: o teu corpo não muda com o melhor treino do mundo, ele muda com os treinos que tu efetivamente fazes. Tu não tens de matar nem passar horas a fio a treinar para ver resultados. O que transforma o corpo é a consistência. Não é o treino duríssimo que tu fazes num dia e depois ficas 5 dias sem fazer nada. E eu percebo porque é que isto acontece. Provavelmente tens uma semana difícil, com reuniões, com responsabilidades, família, de coisas que não planeaste, imprevistos, e o treino fica para segundo plano. E quando finalmente tens um momento, tu queres compensar e fazer render. O problema é que o corpo não funciona assim. O corpo não conquista créditos, por assim dizer, por tu te esforçares imenso num dia. Ele responde ao que tu fazes de forma regular e não ao que fazes de uma forma super intensa uma vez por semana. Portanto, pensa assim: se tu treinares 3 vezes por semana durante um ano, são cerca de 156 treinos. Se tu só treinares quando tiveres vontade, ao fim do ano vão ser quê? 20, 30 treinos? A diferença aqui é gigante e não tem nada a ver com aquilo que tu fazes propriamente no treino. Tem a ver com as vezes que tu te expuseste a treinar, quantas vezes tu apareceste para treinar. E na minha opinião, para alguém com uma agenda ocupada, como é quase toda a gente, 3 treinos por semana são altamente eficazes e suficientes para mudar a tua composição corporal, para ganhares força, para ganhares resistência e para ganhares energia e clareza mental. 3 treinos. Portanto, aquilo que eu quero que tu mudes na tua cabeça é que o pior treino que já fizeste é muito melhor do que o treino perfeito que tu não fizeste. Portanto, nos dias que não tens tempo e não tens mesmo vontade, vai treinar na mesma, mas faz menos tempo. Ou adaptas para fazeres um treino mais curto. Faz o que tu consegues, não é porque vai ser o treino da tua vida, mas porque estás a dizer ao teu cérebro que o treino é uma prioridade, que não é negociável. E essa consistência é que depois te vai levar aos resultados. Portanto, marca os teus treinos como se fossem reuniões de trabalho, 3 vezes por semana, mesmo que sejam 30 minutos. Não precisas do treino perfeito, precisas do treino que acontece. Dormir 7 horas por noite. Podes fazer tudo certo no ginásio, podes comer muito bem e ainda assim podes não dar a ver resultados. Pode muito bem ser de falta de uma boa higiene de sono. Este é um hábito que a maior parte da malta ignora completamente quando quer melhorar o corpo, e eu percebo porquê, porque a agenda está cheia e o sono muitas vezes é o primeiro a ser cortado. Mas vamos aqui ver melhor o que é que acontece quando tu dormes bem e quando não dormes tão bem. Durante a noite o teu corpo repara os músculos que trabalhou no treino. Se dormires pouco, tu treinas, mas depois recuperas mal. Se recuperas mal, progredes de forma mais lenta, por mais que te mates a treinar. Só que o impacto do sono vai muito mais além do treino. Lembra-te daqueles dias no trabalho, depois de uma noite em que dormiste mal, a dificuldade em concentrar-te, as decisões que estavam mais lentas, a tua capacidade de raciocínio mais diminuída, maior irritabilidade, com coisas que normalmente não te afetam. Isto não é fraqueza, é o cérebro que não descansou tão bem.
Há estudos que mostram que dormir menos de 6 horas de forma consistente tem um impacto cognitivo equivalente a andares cerca de 2 ou 3 dias sem dormir nada. Portanto, a diferença é que tu, quando não dormes nada, sabes que estás mal. Quando tu dormes pouco, todas as noites, habituas-te a esse estado e começas a achar que é normal sentir-te assim. Mas não é normal, isso é privação de sono crónica. O sono é a base de tudo, do treino, trabalho, decisões, energia, clareza mental. Não é tempo perdido, é tempo investido no teu bem-estar, na preparação do teu corpo e da tua mente para o dia seguinte. Portanto, define uma hora de deitar consistente, não só a hora de acordar. Desliga ecrãs 30 minutos antes de te deitares. Mantém o quarto escuro e fresco e trata o sono com a mesma prioridade que tratas uma reunião importante. Hidratação, beber água. Se te sentes cansado à meia da tarde e não sabes porquê, é muito provável que estejas desidratado sem te aperceberes. Este é o hábito mais simples dos 4 e é também o mais subestimado. Talvez porque é tão simples que a malta não lhe dá a importância que é devida. E a forma que eu quero aqui passar é muito simples. Tu deves beber pelo menos 30 ml de água por quilograma do teu peso corporal. Ou seja, se tu pesas 70 kg, deves beber 2,1 litros por dia. 2 litros. Se pesas 80 kg, são 2 litros e 400... 2 litros e meio. É o teu número base de água que deves beber diariamente. E o que é que acontece se tu não atinges esse número de forma consistente? Há estudos que mostram que uma desidratação de apenas 1 a 2% do peso do corporal, que se calhar nem notas assim com sede, é suficiente para reduzir a performance cognitiva, piorar o humor, diminuir a força muscular e resistência cardiovascular. Num treino, isso significa menos repetições, menos intensidade, menos volume, portanto menos resultados. No dia, significa aquela sensação de cansaço, dificuldade de concentração, alguma irritabilidade. E a malta sabe que tem que beber água, não é que a malta não saiba que deve beber água. A malta que não tem um sistema para o fazer. A malta espera por ter sede para depois beber água, só que isso é já um sinal tardio. Quando nós temos sede, significa que já devíamos ter bebido água antes. Portanto, o que é que podes fazer? É que eu faço e é bastante simples e prático. Arranjas uma garrafa reutilizável, imagina que a tua garrafa é de 1 litro e tu tens que beber 2 litros por dia. Já sabes que tens de beber 2 vezes essa garrafa. E depois bebes um copo de água a cada refeição e muito provavelmente tens a tua dose de hidratação diária atingida. Meditação. Meditar 5 a 10 minutos por dia. E já sei o que é que provavelmente estás a pensar. A meditação não é para mim, é lá aquela coisa dos Budas, é algo esotérico, mas não é nada disso. A meditação é algo muito simples. Trata-se de treinar o músculo da atenção. E esse músculo controla imensa coisa no nosso corpo. Portanto, não é sobre não pensar. Isso é uma concepção errada que as pessoas têm sobre a meditação. Porque é impossível não pensar, o nosso cérebro está feito para produzir pensamentos e não tem um botão de pausa. É sobre aprenderes a observar os teus pensamentos e não reagir a eles de forma instintiva e automática. É um treino de atenção. E como qualquer treino, quanto mais repetições, melhores são os resultados. E porquê é que isto importa para o teu corpo e para a tua saúde? O stress crónico é um dos maiores sabotadores silenciosos de quem quer resultados e quem quer performance física e mental. Só quando tu estás em modo de stress constante, que é como quase toda a gente na sociedade atual está, sem sequer se aperceber, o corpo está permanentemente em alerta. Temos a hormona do cortisol sempre muito elevada, a recuperação piora, o sono piora e as escolhas alimentares pioram. Não é porque és fraco, é porque o sistema nervoso está em modo de alerta permanente e isso é extremamente desgastante para o nosso corpo. Portanto, obviamente que 5 a 10 minutos de meditação por dia não vão eliminar o stress da tua vida, mas vão-te treinar a criar um espaço entre um estímulo e a tua resposta comportamental. E esse espaço é onde tu podes fazer as escolhas acertadas. Quando, por exemplo, decides ir ao treino em vez de ir para casa, quando te sentes mais cansado, ou vais dormir em vez de ficar a scrollar no telemóvel mais uns quantos minutos. E a ciência é clara. A prática regular de meditação reduz os níveis de cortisol, melhora a qualidade de sono, aumenta o foco e melhora a regulação emocional. Não é misticismo, é factual e objetivo e é científico.
E o mais interessante disto é que tu não precisas de muito tempo. Obviamente que quanto mais tempo, melhor aqui, mas 5 a 10 minutos é o que tu precisas para tu começares a sentir diferença. Tu fizeres diariamente durante vários dias e várias semanas. Não precisas de uma aplicação especial, basta ires ao teu telemóvel, temporizador, 5 minutos, vais para um sítio sossegado e vais prestar atenção à tua respiração. Como é que implementas? Começa com 5 minutos depois de lavar os dentes. Sentas-te, fechas os olhos e focas-te na respiração, na passagem do ar pelas narinas. E quando a mente divagar, que vai divagar, reparas nisso sem julgares e voltas a prestar atenção à tua respiração. Obviamente que o impacto disto não vai aparecer logo após essa sessão, mas eu garanto que após cerca de 2, 3 semanas tu vais-te perceber que estás a reagir de forma muito diferente aos stressors do dia-a-dia, de forma mais calma, com muito mais controle e muito mais clareza. 30 segundos de banho frio. Hábito bónus que venho aqui falar. 30 segundos de desconforto por dia podem mudar a forma como o teu corpo e a tua mente respondem a tudo o resto. Este é aqui um hábito extra que eu decidi falar. Não considero primordial, mas se já faz os 4 anteriores com consistência, este aqui é a cereja no topo do bolo. 30 segundos de água fria no final do teu banho. E eu vou-te explicar o que acontece ao teu corpo nesses 30 segundos. Quando a água fria toca na tua pele, o sistema nervoso despoleta uma resposta imediata e o corpo liberta um neurotransmissor ligado ao foco, à energia e ao humor em largas quantidades. É por isso que depois tu sais do duche frio com uma energia e com uma clareza mental espetacular. Só que o benefício não é só fisiológico, é também psicológico. Tu, cada vez que tu entras na água fria e aguentas, mesmo não querendo e sendo super desconfortável, tu estás a provar a ti próprio que és capaz de fazer coisas difíceis. Estás a treinar a tua tolerância ao desconforto, que isso também é um músculo. E essa tolerância é exatamente o que tu precisas quando tu queres ir treinar, mas não tens vontade, quando deves ir deitar, mas querias ficar acordado. É o que te faz tomar a decisão correta, quando o caminho do desleixo seria o mais fácil. O banho frio não é um truque de bem-estar, é um treino diário de disciplina e de resiliência mental. Muito simples. No final do teu banho normal, rodas a tua torneira para a água fria e aguentas 30 segundos. Focas na respiração. O objetivo é tu habituares o sistema nervoso a responder ao desconforto com controle, em vez de fuga. 30 segundinhos. Portanto, treinar, dormir 7 horas, hidratar bem, meditar 5 a 10 minutos por dia, 4 hábitos feitos de forma repetida ao longo do tempo transformam o teu corpo e a tua mente. Na descrição do vídeo tens o link para as minhas DMs. Manda mensagem se quiseres ajuda a implementar algum deles e se tiveste alguma dúvida. Abraço!